Salve, salve, amigo de Santa Maria do Pará. Estamos de volta com mais um Trevo Podcast. Se você ainda não me conhece, eu sou o Jackson Freitas e esse aqui na minha frente é o Leonardo Maciel. Olá a todos, satisfação enorme estar aqui gravando mais um Trevo Podcast. Retornamos, né? Agradecer a todos que seguem a gente, continuam seguindo a gente, dando ideias de novos podcasts, de conteúdos. Sigam a gente nas redes sociais, no YouTube e também agradecer a Adesc por ceder o espaço aqui para a gente gravar esse Trevo Podcast. É isso aí, pessoal. A gente tá voltando aqui depois de uma pausa bacana. Aí no episódio anterior que você viu no nosso canal, você entendeu o porquê, né? Mas, enfim, a gente está gravando aqui por estar parado e logo teremos convidado aqui na mesa para produzir conteúdos mais interessantes para você. Mas, Léo, me diz uma coisa. Para falar um pouco dessa trajetória que foi 2021, ou 2022, já tô no passado ainda. O que tu achou desse 2022? Como foi o Trevo Podcast para ti aí? Cara, eu acho que o Trevo Podcast ele trouxe muito aprendizado para mim. Principalmente, percebe-se que eu não sou um comunicador, né? Eu tenho até certo receio de falar. Assim, eu tenho algumas dificuldades, né, na hora de me comunicar com as pessoas. E eu acho que um dos principais desafios é aprender a se comunicar com o público. Outra coisa que eu acho muito legal também foi a diversa gama de convidados e as diversas áreas que a gente conseguiu abordar durante os podcasts, porque se a gente ficar muito preso à história do município, uma das nossas prioridades, mas eu acho que a gente deve fazer um conteúdo mais diversificado para ficar menos repetitivo, né? Então a gente trouxe aqui uma gama de convidados falando sobre medicina, falando sobre biomedicina também, né? Que foi o William. A gente conversou também com o Jaime sobre empreendedorismo, com o padre. Padre não, como é? É reverendo? Me esqueci o nome dele, pode me recordar? É o padre Gesualdo, isso. E também, eu acho que um dos mais legais, com certeza, foi o de História, né, com a professora Vilma e com o professor Laércio. O Lucas também, filho do professor Laércio, veio até aqui conversar sobre cultura nerd, um cara muito gente fina. Enfim, foi assim, a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre, a gente expande um pouco mais a nossa perspectiva sobre algumas coisas, entendeu? Eu acho que o importante é isso. E principalmente o público ter gostado, né? Que eu acho que com certeza gostou dos conteúdos. Cara, pelo feedback que a gente teve da galera, foi assim, coisas que a gente poderia ter feito melhor, obviamente, mas assim, no geral, vamos botar em termos de porcentagem, chutando aqui uma porcentagem, eu acho que 90% das pessoas que falaram comigo, elas parabenizaram pelo conteúdo, achou interessante o conteúdo, né? E, tipo, eu acho que em algum momento, assim, a gente conseguiu construir algo interessante para a galera de Santa Maria, né? Eu acho que, por exemplo, aqui, a história do seu Ismael, que viveu na Segunda Guerra Mundial. Cara, assim, antes de eu saber dessa história, eu não tinha consciência de que alguém de Santa Maria, morador de Santa Maria, tinha vivido naquela época, tinha lembranças daquela época e que acabou se envolvendo ali naquela base militar que teve em Igarapé-Açu, que acabou sendo um ponto muito importante de apoio ao exército americano, né? Isso. Na época da Segunda Guerra. E, cara, saber que isso tudo fez parte da nossa história, queira ou não queira, mesmo sendo em outro município, lá em Igarapé-Açu, faz parte, o próprio Igarapé-Açu faz parte da nossa história.
Então, eu acho que isso agrega bastante para o conteúdo do trio. E aquele podcast eu achei muito legal, sabe? Diferente de fazer, porém eu achei muito interessante. Certamente. Eu acho que eu, como um leitor assíduo, né, de coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, eu não sabia que havia tido escaramuças da guerra da Segunda Guerra Mundial aqui nessa região, que nem o seu Ismael falou sobre o submarino e também sobre o navio que foi afundado pelas tropas do eixo, as embarcações do eixo, lá em Salinas, né? Então a gente teve duas escaramuças aqui que, querendo ou não, o Pará naquela época era uma região ainda pouco descoberta, entendeu? Então era uma coisa que deveria ser mais valorizada, porque, tipo, é a história. O Pará participou um pouco da Segunda Guerra Mundial, não foi só Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco. O Pará também teve ações e eu acho que o Igarapé-Açu ali, a base aérea foi uma coisa que é a história viva. Ali é um local ali, um ponto que serve como referencial do que foi aquela época e como viviam as pessoas naquela época. Um fato interessante, cara, que eu acho que o seu Ismael ressaltou muito bem, foi a questão da tecnologia, né? Que ele nunca tinha visto um Zeppelin, que é aqueles balões em formato de charuto e tal. É uma coisa que surgiu lá na Primeira Guerra Mundial e, tipo, as pessoas aqui não acostumadas, né? Nunca tinha visto um avião ou então um Zeppelin, ficaram maravilhados com aquele negócio. Cara, e saber que, tipo, o município de Igarapé-Açu parece que não preservou, né? Aquela base que poderia ser um ponto de exploração cultural, turística do município. Eu acho que o pessoal de Igarapé-Açu, se estiver assistindo esse podcast, eu acho que resgatar essa cultura de Igarapé-Açu não é nem questão de resgatar, é se apropriar dela, né? E fazer acontecer. Ali naquela base é um local que tem muitas histórias, né? Que muitas pessoas viveram ali numa época que marcou o mundo. Né? Não é simplesmente um fato isolado, é o mundo ali, o mundo todo estava envolvido naquilo. E a gente, e principalmente Igarapé-Açu, teve essa participação lá. Eu acho que seria importante os moradores de lá buscar mais sobre essa parte da história e tentar, de alguma forma, construir algo ali ou trazer de volta, né, o que era aquela base ali na época da guerra. E é importante também ressaltar, Jackson, que devido à universidade lá, a UEPA, né, que é onde eu cursei, fiz meu curso de graduação em Geografia, tem diversos trabalhos sobre geografia, né, principalmente relacionados à geografia, sobre a base aérea, geografia e história, né? Então, a preservação daquele ambiente ali deveria ter sido algo pensado pelo poder público há muito tempo e para que não se perdesse aquele ambiente ali e também para que futuramente isso aí servisse ainda mais para academicamente, né, o pessoal da universidade fazer trabalhos e falando sobre a importância do que foi aquilo. Porque naquela época era uma inovação muito grande devido à estrada de ferro, né? Igarapé-Açu foi escolhida como ponto logístico para enviar e também fazer patrulhamento ali fazer patrulhamento para coisar os navios, né? Cara. Então, foi uma coisa assim inimaginável. E devido à ferrovia e à base aérea, foi uma coisa que deveria ter ficado ali mais preservado. Eu lembro que naquele podcast também a gente teve histórias de possíveis invasões alienígenas, né? A gente comentou um pouco sobre aquilo. E, tipo, outro podcast também que me marcou bastante, sem sombra de dúvida, foi o podcast com o seu Floriano, né? O seu Floriano
Em pessoa, ele era a cultura viva do boi bumbá aqui no nosso município. E a gente, graças a Deus, teve a oportunidade de gravar com aquele homem, ouvir um pouco das suas histórias. É óbvio que a gente gostaria de ter gravado mais vezes com ele, mas foi uma honra para mim ter gravado. E hoje a gente tem esse conteúdo aí e você pode acompanhar, assistir um pouco da história contada por ele próprio no nosso canal aqui no YouTube, né? É ele que vai deixar muitas saudades e eu acho difícil o nosso município reerguer essa cultura do boi bumbá novamente. E ele foi essa peça importante, né? E eu acho que uma das coisas mais assim, que me marcou durante o podcast com o seu Floriano foi ele contando a história de uma pessoa que brincava com ele, brincava com ele, né, o boi bumbá e tal. E depois ele viu a pessoa lá passando uma dificuldade, questão financeira. E ele se emocionou muito aqui, chorou, não sei se tu lembra, né? Lembro. E aquilo foi muito marcante pra mim, porque, tipo, uma pessoa como o seu Floriano ali, a acessibilidade que ele teve, né, pra se emocionar com uma coisa assim, que pra muitos é uma coisa muito simples, ou uma coisa muito que não tem tanta importância, mas ele viu uma pessoa que sempre acompanhou eles ali na brincadeira tal, passando dificuldade, e ele se emocionou de uma forma que chega até a ser triste, assim, de lembrar, né? É verdade, cara. Outro podcast também que eu achei, assim, ele marcou a minha vida foi o nosso primeiro convidado, né? Nada mais, nada menos foi o seu professor Edilson. E, cara, ele contou partes do conhecimento que ele tem da história do município. Ele sempre foi um cara que buscou, como é que eu posso dizer, memorizar, eternizar a história do município para os próprios munícipes dessa cidade. E, cara, assim, a gente vê que muitas pessoas nem sequer ligam para a história do município, mas ainda existem pessoas que buscam ela, e a gente poder contribuir com isso, para mim, é muito honroso. E eu sou grato por a gente ter tido essa ideia, cara, de Verdade. trazer esse conteúdo para o nosso município. Verdade. Outro podcast, Léo. Diz aí um podcast que também tu gostou de fazer. Cara, professora Vilma e professor Laércio, sensacional. Seu Floriano foi fora de série também. Seu Ismael, uma pessoa muito, muito, muito gente boa. O Elton também. O Elton que possibilitou a vinda do seu Ismael aqui pro podcast, né? Mas assim, cara, teve um podcast que eu gostei assim, que eu gostei de ouvir a pessoa, foi um pouco da história do seu Adalto também. A história do seu Adalto é muito interessante, como ele começou a fazer ali a literatura de cordel dele. Cara, tem tantos, cara. A gente conseguiu fazer. O professor Paulo Ricardo, cara. Tá aí um cara que eu gostei de conversar. Professor Paulo Ricardo? Legal. Eu também, sabe um podcast que eu lembro e que eu gostei muito de ter feito? É um cara muito bacana. Onde eu encontro ele é o Tubarão, cara. O Tuba, pô. O Tubarão, pô. Foi o nosso segundo convidado, né? E ele sei lá, cara, sensacional, cara. A gente falou, ele não sabia nem o que era podcast, mas aceitou ver e fez um podcast sensacional, cara. E falou sobre toda a carreira dele, né, cara? A carreira dele no MMA. Agora ele tá com a academia nova. É um cara que tem dado passos ali pra... Já era um mestre, né, cara? Agora já tá ali galgando, dando seus passos pra ter a sua própria academia e tal. E é um cara que tá lutando muito, né, cara? Então... eu acho que o Tuba também foi um cara muito fera e tal, e foi um dos... Realmente, cara. Eu tinha esquecido do Tuba, cara. Rapaz, um outro podcast também que eu gostei de fazer, ele é mais do lado educacional. São dois específicos que eu acho que ficou muito legal, fluiu bastante. Um foi o da Lucélia, né, que tu não estava aqui.
Tu tava viajando, né? Eu tava de férias. Tava de férias, malandro. O da Lucélia, assim, ela sabe discorrer muito sobre o que ela estudou. E eu acho que foi um dos podcasts que mais fluíram. E o outro podcast também, em termos educacionais, que fluiu muito, muito bem, foi o podcast com a doutora Jamile, nutricionista. A Jamile, cara, eu lembro que a gente trouxe uma pauta, a gente deu uma pesquisada, a gente trouxe assuntos bem específicos mesmo, e ela até se assustou quando ela viu. Mas a Jamile é uma profissional muito inteligente, soube discorrer muito, muito sobre a nutrição, principalmente da área que ela abrange, né, que é a nutrição materno-infantil. Materno-infantil. E, cara, eu gostei muito de fazer aquele podcast, eu faria mais vezes com ela, gente boa demais. A Lena também foi um excelente podcast, A cara. Lena. Que eu acho que para um profissional de saúde, assim, que tá se formando agora, para ter a dimensão do que foi a pandemia para os profissionais de saúde, né, cara? Foi algo extremamente sacrificante ali e tal. Eu acho que o da Lena também muito bom. Foi sim, com certeza, cara. Um outro podcast que me marcou bastante foram os dois podcasts que a gente fez em termos religiosos. Primeiro com o padre Gesualdo, ele é um padre anglicano, ele não é da Católica Apostólica Romana, apesar de ter feito o seminário apostólico, né? Ele é padre anglicano e eu gostei de conhecer um pouco mais da igreja anglicana. Não que eu concorde com a teologia deles, não é essa situação, mas eu achei muito legal o estudo que a gente fez antes do podcast para a gente conhecer um pouco da tradição anglicana. Que acabou que nem era anglicana, a mesma anglicana, porém elas andam meio que juntas ainda. É meio separado, mas é junto ainda, né? E o podcast com o Eduardo, né? O podcast com o Eduardo foi um podcast assim um pouco mais calmo, mas que trouxe uma visão batista regular, né? Porque a gente muitas vezes acha que todo batista é igual, todo evangélico é igual, né? Não é assim. O Eduardo deixou bem claro aqui as diferenças e até digo mais, cara. Depois daquele podcast, eu voltei mais para a igreja, entendeu? Que eu estava afastado da igreja, até muitas vezes questionando a minha própria fé. E, tipo, cara, quando a gente está longe da espiritualidade, isso é muito perigoso. A gente começa a entrar em caminhos que não é legal e que, se você não se atentar, vai acaba cambando para um lado bem mais sombrio da vida, né? E muitas coisas que fazem sentido, ou que fez sentido pra gente, acaba deixando de fazer sentido, e aí você entra naquele limbo de que tudo acontece de errado e de que Deus não existe, porque se existisse você não estava naquela situação e tal. Mas isso é uma coisa mais pessoal minha também, não posso dizer pelos outros, né? Mas foi... Um podcast bem interessante também que a gente fez, cara, que eu gostei de fazer, porque eu não conhecia muito do assunto, foi com o Alan. Falou bastante sobre o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, exatamente. Inclusive, ele deu até um livrinho que vai compor o nosso estúdio futuramente. Achei um podcast muito legal. Foi o livro sobre o ECA, foi? Estatuto da Criança e Adolescente, isso. Cara, eu lembro que a gente bombardeava o Alan de perguntas e o Alan não... Inclusive, com certeza a gente vai convidar ele novamente para vir participar, dar um apoio para a gente com outros profissionais da área, né? O Alan, a gente fez uma amizade grande desde aquele momento e até hoje está indo aí. Um abraço, Alan. Outro podcast que eu gostei demais de fazer, cara, foi com o Marcelo Gaia. O psicólogo Marcelo Gaia, sim. Que podcast legal, velho. Que podcast legal, eu gostei muito. Eu acho que ali serviu até mesmo para mim, sabe? Tirar umas dúvidas sobre a matéria e o assunto. Também. Que muitos criticam. Foi, te soltou aí, velho? Foi. Eu mexendo aqui, a minha hiperatividade. Um podcast também muito interessante, né, que eu não conhecia sobre a área, foi com o Michael Kaique,
o Michael, A né? educação física. Educação física, entendi um pouco ali da Da área do área do fisiculturismo. fisiculturismo, da importância, desculpa, a importância dos exercícios físicos, né? Inclusive, eu vou te dar um relato aqui. Tu lembra quando a gente começou a caminhar, a correr na avenida? Lá em 2019, Sim. que depois que a gente iniciou aquelas atividades físicas, eu comecei a sentir um desconforto na lateral na minha lateral aqui da costela, que foi quando eu procurei fazer o exame e descobri que eu estava com cálculo renal. Que foi uma luta aí de quase 4 anos lutando com isso, mas graças a Deus consegui resolver, né? A gente, mais uma vez, a importância, né, da área física e de educação física. Cara, outro podcast. E, cara, só pra tirar uma dúvida, a gente gravou quantos podcasts? Rapaz, Porque de cabeça eu não de cabeça consigo. eu não sei não. Outro podcast que a gente fez que quem gostou mais foi o com o Lucas Braga. Mano. O Lucas Braga, ele é muito conhecedor do mundo geek. Cara, eu fiquei surpreso. Confesso que eu fiquei meio por fora ali, né? Eu achei que eu fiquei um pouco por fora, mas que aquele podcast eu percebi que o Lucas é o cara do mundo geek, né? E tu também, Alan, que tu Eu deu bem. consumo, eu sou aquele cara ali que consome ali um pouquinho, mas eu não sou expert que nem o Lucas, não, cara. O Lucas é muito maluco. Ó. A gente teve um Alucinado. podcast. A gente teve um podcast com o André, do Talanet, que é um youtuber lá de São Miguel, que apesar dele não ser de Santa Maria, ele já gravou muitos conteúdos em Santa Maria do Pará. E, cara, um podcast super engraçado. Ele é um cara do humor. Assim, foi muito legal de fazer, bem divertido. Doido, leso, aquele bicho. Outro podcast, o Wesley Gomes. Cara, Bebê. o bebê, eu vou confessar uma coisa pra ti. Eu fiquei fã do bebê, assim, fã não, porque fã é questão de fanático, isso aí eu não sou, né? Mas, assim, eu gostei muito da época que ele foi lutar lá no Rio. Acho que foi no Rio, né? Que ele contou a história aqui. Aquela luta que, se eu não me engano, ele ganhou e o Tubarão, que ia fazer a luta principal, se eu não me engano, meio que improvisado, acabou perdendo ali contra um cara que é ex-UFC. Cara, desde aquele tempo eu meio que acompanho bastante o bebê, o próprio Tubarão. E deu para conhecer também sobre, mais ainda da arte, né, que é do MMA, que o bebê é mestre, né, e não tem palavras para descrever o profissional que ele é, né, cara. Eu acho que o bebê tá aí mais de 10 anos, né, cara? Como uma das principais ali, é uma ramificação, não sei dizer especificamente o nome, mas eu posso dizer que é uma ramificação ali da academia do Rickson, que é um dos lutadores de jiu-jitsu mais conhecidos aqui do Pará e também nacionalmente. Então, o bebê e o Tuba, eles estão sempre aí, né, cara? O Tuba já faz uns anos que ele já é mestre, mas o bebê, ele maturou essa geração que tá vindo, a geração do Tubarão, a geração de alguns outros lutadores de jiu-jitsu. Alguns já aqui de Santa Maria já ganharam campeonatos nacionais, campeonatos fora aqui do estado. Então, a academia aqui do bebê é uma referência na arte, né, que é o jiu-jitsu. Cara, outros podcasts também que tivemos, que a gente teve o podcast com o Gustavo de Sá, que é advogado. Ele foi uma indicação da ADESC. Eu confesso que eu fiquei um pouco por fora no início, mas eu tentei entender ali um pouco da área do direito. E, cara, a área do direito, principalmente a questão digital, no meio digital, a gente vê que a importância que tem, principalmente dos pais, tomar conta ali dos seus filhos e tomar cuidado com o conteúdo que eles acessam na internet. Realmente. Né? O professor e advogado, o Gustavo, ele deixou, assim,
cara, ele deixou bem claro os perigos que correm ali. E se você que está me ouvindo falar isso acabar tendo interesse, vai lá no Trevo Podcast e vê o podcast que a gente fez com ele. Acho que foi o último que a gente postou. E, cara, tem muito conteúdo relevante ali, principalmente para os pais, viu? Para os pais. Fiquem atentos nisso aí. Outro podcast que eu achei interessante de fazer, eu achei que ele seria mais por um lado empresarial e acabou sendo mais por um lado histórico, que foi o do Thiago Castoldi, que é nosso apoiador aqui. Ele ouviu desde criança muitas histórias do município e conseguiu contar aqui muitos relatos. Aquilo que ele viveu também de uma história mais recente, eu achei muito legal de fazer e imaginar como era a cidade. Inclusive, também eu tive algumas memórias naquele dia de quando eu estudava no Colégio Magalhães Barata, que tinha aquela pracinha ali perto, de frente à mãe dele, a avó dele lá, né? Onde hoje é aquele salão da igreja, onde tem aqueles pontos, como o da saiteria, por exemplo. Ali era uma quadra e antes um pouquinho tinha um parquinho, né? Quem estudou Magalhães ali, naquela época, deve se recordar que a gente saía do recreio e ia sujar o uniforme lá, naqueles brinquedos todos enferrujados. Mas, cara, não tem preço aquilo ali, velho. Aquilo ali é uma memória afetiva. Eu lembro quando eu estudava no Colégio das Irmãs, eu acho que eu fazia a 3ª série. Eu sempre passava por lá e via aquele negócio abandonado ali. Mas sempre estava cheio ali de crianças se arriscando, né? Pegar um corte, um tétano. Mas a gente não tinha noção, né, Léo, das coisas aí. Mas, assim, era uma coisa que fica marcada. Aquela quadra também, que a gente nunca cortou o pé ali. Por exemplo, falando um pouco da tua infância, tu lembra, assim, as brincadeiras que tu tinha quando tu era criança? Cara, eu fui criado, acho que a nossa geração. Eu até estava falando isso pro nosso amigo, nosso saudoso amigo Bruno, que agora tá lá em São Paulo trabalhando e tal. Que eu acho que ele sente muita falta, né, daqui e tal. Quem é o Bruno? O Bruno Aquino. Bruno Aquino? O primo do Mikael, pô. O Churran. Ah, tá. Aí ele falando comigo, tá, um negócio de infância, eu disse, mano, passou, não sei o quê. Mas tu é doido, a nossa infância foi muito perfeita, ó, bicho. Cara, eu não tenho do que reclamar da nossa infância, mano. Porque eu vou te falar assim, fiz cagada, fiz coisas legais, fiz muita. Cara, acho que a nossa geração foi a última que realmente aproveitou de verdade a infância. Não tinha esse negócio de telefone, não tinha computador, não tinha nada. Nossa brincadeira, mano, era com qualquer coisa. Tinha um videogame, né, cara? Que o meu videogame, que eu nunca briguei com o pessoal lá, porque eu era extremamente viciado. Até hoje eu sou, mas enfim, isso aí é história para outro podcast. Mas assim, cara, acho que a nossa geração, cara, foi acho que a última geração mesmo que... Eu lembro, vou te contar uma história daquela época. Eu lembro que a gente estava brincando pira-pega, se não me engano, na chuva, numa tarde. E toda aquela galera ali, e o Renildo, que a gente apelidou ele de Cut, a gente brincando, a gente começou a descer as outras ruas ali, no sentido da Manuel de Barros, da Rua Esplanada. E eu lembro que na época, aquela onde ficava a sede do Corujão, não, Caldeirão, né? Caldeirão do Uglis. Tinha vidros em cima do muro, né? E a gente na brincadeira, e o Renildo ele sempre foi esperto para essa questão de subir muro, árvore, qualquer coisa. Ele, para fugir, não lembro se era de mim ou se era de outra pessoa, ele quis subir no muro. E aí, quando ele pulou, que ele colocou as mãos no muro, tinha caco de vidro, ele se cortou todo. E aí, eu lembro que ele foi lá para casa, minha mãe passou álcool ali, a gente todo molhado, e ele com medo de ir para casa para não apanhar. Ele morava lá, ali perto do Ardinho, tem de frente o Caçarola. Ele morava ali ainda. E, cara, eu acho que se ele ver isso aqui, ele vai se lembrar. Aquela época ali, mano, foi a melhor. Por mais que a gente fazia cagada como essa, mas não tem preço, velho. Se eu pudesse inventar essa máquina do tempo, onde quer ir? Pra aquela época, mano. Pra aquela época, com certeza.
Eu acho que todo mundo ali tem uma certa memória afetiva quando olha ali para aquela rua, porque, tipo, era uma molecada muito grande ali, né? Era. Tinha muito moleque e tal. E Ó, quando se juntava, todo mundo brincava junto, mas todo mundo brigava e no outro dia tava tudo resolvido. exatamente, exatamente. E, cara, ó, pra quem conhece um pouco mais a gente, ou frequenta aquela rua ali, às vezes vê nós jogando bola. Tamanho grandão, cavalão, jogando Cavalão. bola no meio da rua. Mas, cara, as pessoas, porque eles são moleques. Não, isso fez parte da nossa infância. Eu prefiro mil vezes jogar no asfalto, descalço, com risco de arrancar o tampo. Ali, dois tijolinhos. Hoje a gente já modernizou, né? A gente fez umas travinhas de ferro. Mas Demorou, viu? é muito melhor jogar ali, pra mim, do que jogar numa quadra ou num campo de grama. Por mais assim, porque o futebol pra mim ele é diversão, né? E por mais que a gente jogue, às vezes tenta competir e tal, é diversão, cara. E é aqueles, sei lá, 20, 30 minutos que a gente joga ali, às vezes 1 hora e pouco. Cara, é muito incrível, velho. Muito incrível. Não tem preço. Relaxa a mente. Pra mim, eu cresci fazendo aquilo. E se tu me colocar no melhor campo do mundo para jogar bola, eu vou ficar desconfortável e não vou saber jogar. E ali eu consigo relaxar e ser uma pessoa assim mais descontraída. Cara, e aquilo ali, cara, eu acho que quem olha assim, olha lá, os meninos velhos do buchão. Mas tá doido, não tem não. E, tipo, eu vejo assim, a nova geração, né, as crianças e tal. Eu fico com orgulho quando eu vejo eles. Porque hoje é muito normal ver uma criança, os pais, né? Tipo, os pais dão o celular pra criança e a criança fica assim, no Free Fire e tal. E quando eu vejo, por exemplo, as crianças lá da nossa rua brincando bola, lá gritando, fazendo barulho, jogando bola lá no meu portão, eu fico, cara, muito paradoxal isso, né? Porque é uma parte da. Essa brincadeirazinha deles vai ser uma memória tão. Vai ser uma memória tão afetiva para eles daqui uns anos, né? Que nem foi a nossa, cara. E sem Cara, palavra. assim, se tu parar pra pensar, depois da gente, ver a geração do meu irmão, né, ali do Caçarola, eles não tiveram a mesma infância da gente. Eles já são uma geração que já tem acesso ao smartphone, né, a computadores e tal. E, cara, eles... Eu acho assim também que o que fez parte para eles não ter aproveitado é que na nossa rua ali não teve tantas crianças como tinha na nossa época. Porque, cara, se tu parar para pensar, era eu, tu, o Netinho, o Júnior, o Vitor, o outro Léo, o Leonardo, o Léo da Nilde, né? Nós tínhamos o Gabriel, que hoje é policial, viu? Não sei se tu sabe. Pô, tô O ligado. Gabriel, nós tínhamos o Vinícius, que é O pai Rômulo. já, o Rômulo, quem mais? O Elivelto, o Eduardo, o Rafael, que tá numa situação difícil, mas tinha o Rafael. O Anderson, o O Breno. Anderson, hoje lá da Infinity Imports, também é nosso apoiador, viu, aqui do podcast. O próprio teu irmão, às vezes, quando tava ali com a gente. O Jordan, tu lembra do Jordan? Tá numa vida hoje diferente, mas ele também participou ali da nossa brincadeira. Tinha o Jefão, Mikael, o próprio Bruno, que tu se referiu agora há pouco, o Tainan, que Nossa. eles eram uma turma que já vinha de vez em quando, só nas férias pra cá, né, que eles moravam em Marituba, mas quando vinha, brincava ali com a gente de todo jeito. Tinha outros garotos que vinham de outras ruas também, que participavam ali. Então, cara, a gente montava uma gangue, um exército ali. A gente ia brincar quadrinho, aquele lembra do quadrinho de a gente entrar, Uhum. tal. A gente corria os quarteirão, mano, era muito sensacional. Bandeirinha, era muito bom. E sabe qual era a vantagem disso aí, cara? Que na nossa época, devido. Eu acho que hoje uma das principais coisas que impede a criançada de ficar até tarde na rua, brincando, é a violência urbana, né?
Uma das consequências disso foi o muramento, né? A violência fez com que os muros dos quintais fossem murados, As muros casas altos, fossem muradas, né? Na nossa época não existia muro. Era só cerca. Era uma cerquinha quando tinha. E a gente saía da esquina, a gente varava na outra esquina pelos quintal dos outros. Era. Brincando pira, pipa, o que fosse. Uma brincadeira muito perigosa que a gente fazia era aqueles canos com aqueles papéis. Sim, sim. Ali Aquilo- já foi um pouco mais recente para nós, né? A gente Mas já era aquilo adolescente ali- já. Aquilo ali pegava no olho, meu amigo. Ali onde era a casa do Anselmo, tinha aquela casinha ali, né? Mais simples e o terrenão aberto, né? E ali era o nosso campo de guerra, cara. Ali foi, acho que é o campo de guerra mais usado da gente foi ali. E outra coisa, bozó, a gente brincava com carteira de cigarro. Carteira de cigarro. Tinha que chegar em casa escondido da mãe porque vinha fedendo a cigarro. Ela pensava que a gente tava fumando, mas era jogando bozó, né? Peteca. Cara, a gente não tinha asfalto na rua, a gente brincava na rua peteca, bicho. Hoje não tem como. Pipa, que até hoje tem um cidadão aí que eu não vou falar o nome. Eu não vou mentir que até hoje eu gosto, porém, depois que a Celpa trocou os fios de energia lá, cara, poxa, mano. Mas tu sabe, né, que é um cidadão. Sei. E, cara, hoje em dia, pelo menos na nossa rua, eu tô vendo uma turminha maior, né? Que tá ali brincando uma bolinha, brincando de bicicleta. Lembra da gente brincar de federal? Que eu nunca caí de bicicleta brincando isso. Cara, assim, pense numa infância sensacional que a gente tinha. Cara, é muita nostalgia, ó. Velho, demais, cara. Sabe, você que é jovem ainda, que fica só no celular, computador jogando. Aproveita pra brincar com os amiguinhos na rua, cara, porque não tem época melhor. Tira se esconde de noite, é quando sempre o cara dá o primeiro beijo, a guria. Mas, enfim, cara, foi bom lembrar disso aqui, ó. A gente podia chamar a galera da nossa rua pra gravar podcast aqui e contar das nossas Maria, histórias. vai ser muita onda. E eu, cara, eu era, acho que, o mais chorão. Qualquer coisa eu chorava. Mano, mas não tem preço não, cara. Vamos chamar essa galera também, pra gravar. E pra finalizar aqui, teve 2 podcasts também que eu achei muito importante. Que eu não esperava que a gente ia gravar, mas graças ao Elivelto a gente acabou gravando, que foi com o prefeito Alci Costa. Gostei demais de gravar com ele. Inclusive, a gente pretende trazer ele novamente esse ano aqui. E a gente vai abrir caixinha de perguntas e vocês podem mandar. E ele, como da última vez ele não teve medo de responder, eu tenho certeza que ele vai responder de novo, independente seja elogio ou crítica. Ele tá ali para isso. Mas, pessoal, vamos... não é querendo censurar vocês, mas é crítica construtiva, pessoal. Não é ataque político de um lado ou de outro, né? Isso aí a gente vai filtrar. Então, você quer criticar o prefeito, critique de uma forma correta. Não vá chamando palavrão, com baixaria, porque a gente não vai passar isso aí, né? Porque a gente quer a melhora do município, né? Porque percebe-se aqui que passam-se os anos e a situação não tem ficado favorável para a cidade, né? A gente ainda está passando por muitas dificuldades, falta de estrutura, falta de suporte. Então, o que a gente quer é fazer com que os políticos sejam cobrados e, por consequência disso, eles possam fazer o papel deles, né? Exatamente. E é assim, cara, a política no município ou em qualquer lugar, ela é a base de tudo. Então, independente de quem esteja lá, a gente tem que se preocupar em fazer o nosso papel como cidadão, né? Se for para fiscalizar, que a gente tem a obrigação de fiscalizar, sim, a gente vai fiscalizar. Se for para cobrar, a gente vai cobrar sim, mas cobrar de uma forma correta, né? E, cara, com certeza a gente pretende trazer ele aqui novamente. E não só ele, como as oposições, né? Outros prefeitos que já passaram ou pessoas que serão ou pretendem se candidatar à prefeitura do município. E você aí é nosso convidado para participar desses podcasts, dar a sua opinião, mandar a sua mensagem, entrar aqui ao vivo, o que seja.
venha participar com a gente, porque isso aqui também é para vocês. De qualquer forma, trazer políticos aqui é importante para a gente compreender mais. A gente tem também planos de levar mais educação política às pessoas, as pessoas que são leigas no assunto, o porquê não é de qualquer jeito que se faz política, como escolher, saber escolher melhor um candidato, né? Então, assim, pés no chão, embora com esse projeto para frente, você pode participar com a gente sim, pode usar o nosso canal de comunicação para cobrar políticos sim, para trazer o seu problema sim, da sua comunidade, seja o que for. Participe com a gente, pessoal. E por último, o último podcast também que a gente gravou, que eu achei muito interessante gravar, foi com o Diego Freitas, que trouxe aqui as questões ambientais do município. Concorde ou discorde com ele, é uma secretaria muito importante, que hoje está sendo mais visadas, e conforme também o outro secretário que veio, o ex-secretário falou, foi importante, todo secretário teve sua importância. Hoje a secretaria é uma secretaria mais estruturada, é uma secretaria legal, e é bom ver o Diego se destacando ali, é bom ver uma pessoa jovem fazendo um trabalho diferente, né? Concorde você ou não, é um trabalho diferenciado. Se tem algo de errado nisso aí, futuramente a gente vai saber, mas eu parabenizo ele por muitas coisas que ele faz, independentemente se você gosta ou não. Eu tenho coisas a discordar dele, sim, porém eu vejo que está sendo um trabalho legal ali, né? Então é isso, Leonardo, Maciel, um podcast um pouco mais descontraído, e semana que vem deveremos ter um convidado aqui que vai ser confirmado no nosso Instagram. Então, se você não segue a gente no Instagram, vá lá, @TrevoPodcast, se inscreva lá, mande sua pergunta, mande o que for, sua sugestão, sua ideia. A gente vai ver com carinho e, se for viável, colocaremos em práticas aqui para você. Tá bom? É isso. Só isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.